A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. O texto que irei compartilhar, o primeiro texto, se encontra no livro de Jó, capítulo 14, nos versículos 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus: para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. O outro texto se encontra em Isaías 58, versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, adorado, exaltado e engrandecido. Meu querido e minha querida, talvez você tenha questionado algumas situações que você tem vivido, mas eu quero deixar bem claro para você que o Senhor, ele tem se importado com você, sim. O Senhor tem observado tudo que você tem vivido. O Senhor, ele tem te guardado, ele tem te livrado, e a sua vitória vai chegar no momento certo. O Senhor, ele não chega atrasado na nossa vida. E a última palavra para mim e para você vem do nosso Deus. O último decreto é o Senhor quem dá. Não importa as lutas que você tem passado, não importa as aflições no seu espírito, na sua alma, o Senhor, ele te vê mesmo em meio à multidão. O Senhor, ele nos criou com um DNA único. Ninguém tem o formato que nós temos. Nós somos únicos e exclusivos para o nosso Deus. Quando Jó cita esse texto que foi lido, Jó capítulo 14, de 7 a 9, na verdade ele estava dizendo que a vida dele estava muito ruim, que a vida dele estava prestes a chegar ao fim. Aí ele faz uma comparação com a árvore. Ele diz que para a árvore, pelo menos ainda havia esperança, que ao cheiro das águas iria brotar e iria parecer uma planta nova, uma muda plantada. Mas ele fala isso porque ele não sabia o porquê da luta que ele estava passando. Mas nós hoje sabemos que nada foge dos olhos do nosso Deus, que são como chamas de fogo, e observa todas as coisas em todo o universo. Como nosso Deus é grande, como nosso Deus é poderoso. O livro de Jó também nos fala que Deus, ele chama a todas as estrelas pelo nome. Imagina o tanto de estrelas que existe. E o nosso Deus, ele chama a todas pelo nome. Imagina também se o Senhor, ele não nos conhece. Claro que o Senhor nos conhece, claro que o Senhor sabe o nosso nome, porque a palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer do seu filho que ela amamenta, e o Senhor vai e completa. Ela não pode esquecer, mas mesmo que isso venha a acontecer, eu não me esquecerei de você, porque eu te tenho escrito na palma da minha mão. E já está comprovado com vários estudos que a parte do nosso corpo que nós mais observamos são as nossas mãos, porque nós o tempo todo utilizamos as nossas mãos para pegar as coisas, para realizar as tarefas, e também toda hora, principalmente neste tempo de pandemia, estamos lavando a nossa mão. A mesma coisa
e muito mais o nosso Deus faz. Ele olha para a sua mão e vê o meu nome e o seu nome escritos na palma das suas mãos. E ele não vai nos esquecer jamais, porque ele fala que mesmo que a mãe nos esqueça ou o nosso pai nos abandone, jamais ele irá nos esquecer. E quando Jó fala isso da árvore, nós podemos observar que é dessa forma mesmo, que quando a gente olha uma árvore, mesmo que ela aparente estar seca, quando a chuva vem ou quando começa a ser regada, ela começa a brotar novamente, mesmo que ela tenha sido cortada e deixado apenas as suas raízes no solo. Quando a água chega até as suas raízes, torna a dar vida àquela árvore e ela torna a renascer. E se for uma árvore que dê frutos, ela vai crescer, vai florescer e vai frutificar. E a nossa vida também deve ser dessa maneira. O fim para nós não chegou ainda. E para aquele que espera em Deus, quando nós sairmos desta terra, que nós partirmos para outra vida, vai ser infinitamente melhor do que aqui. Então não temos o que temer. O nosso Deus, ele tem nos guardado. O nosso Deus tem nos sustentado. O nosso Deus tem nos amparado. E quando eu li o texto também de Isaías 58:11, que diz que o Senhor nos guiará constantemente. O nosso Senhor, ele não tem variação. A palavra de Deus nos exorta e deixa bem claro que o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se o nosso Deus não muda, não temos por que temer, porque ele dá ordem aos seus anjos para nos livrar e para nos guardar. Clame ao Senhor, chame à existência aquilo que não existe. Diga para o Senhor que você crê no mover dele, que tudo isso que você tem passado, que eu tenho passado, é no mínimo para que nós possamos nos aproximar do nosso Deus. O nosso Deus sabe exatamente onde mexer, o nosso Deus sabe exatamente onde tratar. O nosso Deus sabe exatamente onde nós precisamos ser curados, ser livres, ser tratados. Então, que nós possamos crer no poder transformador, renovador do nosso Deus. Então, o Senhor, ele nos guiará constantemente. Ele satisfará os nossos desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os nossos ossos. Olha que coisa tremenda, olha que promessa maravilhosa. O nosso Deus, ele vai satisfazer os nossos desejos, mesmo em uma terra ressequida, em uma terra que ao olhar não parece ter vida, mas o nosso Deus é especialista em trazer vida onde não há vida. Ele vai fazer acontecer aquilo que ele tem prometido para mim e para você. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha o que ainda continua dizendo: nós seremos como um jardim bem regado. Quem é que não conhece um jardim bem regado? É florido, é verde, é bem cuidado. Todos gostam de olhar porque apresenta uma grande beleza. E assim será na nossa vida. Todos gostarão e olharão para nós e verão a diferença, porque a palavra de Deus diz também que nós veremos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve, entre aquele que teme a Deus e aquele que não o teme. Há diferença entre servir ao Senhor e não servi-lo. Então não fique angustiado, não fique atribulado, entregue-se totalmente ao Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, e essa alegria vai chegar na minha vida e na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Então nós seremos como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam, nunca falham. E nós temos as águas do Espírito jorrando em nós. O Senhor nos deu o Espírito Santo da verdade,
e Ele está dentro de nós. E Jesus disse que jorraria uma fonte de água para a vida eterna. Busque do Senhor a alegria, a paz, a tranquilidade. Nós estamos em tempos de pandemia, mas o Senhor continua o mesmo. O nosso Deus, Ele continua o mesmo e Ele sempre será o mesmo. Ele dará a vitória para mim e para você. Creia tão somente, entregue-se a Ele, confie, experimente confiar no Senhor. Tudo que a gente faz muitas vezes não dá tão certo como a gente gostaria. Então está na hora de confiarmos no Senhor e deixar em suas mãos que Ele vai fazer o melhor para mim e para você. Deus te abençoe, te guarde, te livre e te prospere em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.